caso eu fale algo, tipo alguma gíria ou alguma coisa que tu não perceba ou que fique estranho, tu fala. Não, eu percebo tudo. Porque, porque assim... E o que eu não percebo eu vou-te perguntar, porque eu tenho aqui perguntas daquilo que eu não sei o que é, o significado, por isso eu quero que tu me digas o que é. Pode crer. Porque assim, lá o Brasil ele é muito grande, tá ligado? Então acaba que cada região tem, o seu jeito muito específico, né, lá. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao episódio 27 do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago uma das formas que existe no planeta Terra, que é, não basta ser só africano de África, mas há africano do Brasil, há africano de Índia, há africano de várias, nós temos várias vertentes das quais eu também quero explorar aqui neste podcast. Trago aqui James, que eu sei que vocês gostam de misturar muito ali os vossos nomes. Jamerson. Jamerson lá no Brasil, a malta. Tipo Cleide, se tiver Cleide, tem Cleiderson. Tem um som no final, a malta lá curte essas sonoridades aí. Como é que estás e como é que te sentes? Pô, mano, tô tranquilo, tô suave, na paz de Jah, e é o que é preciso. Como é que te sentes? Mano, primeiro eu tô felizão, né, pelo convite. Acompanho o podcast e todas as postagens e os conteúdos feitos né, por você. Acho muito pertinente os temas que aqui são abordados, principalmente nesse momento social que a gente se encontra, né? Acho que realmente é isso. E estou muito feliz e agradecido pelo convite. Obrigado. Para quem não conhece o James, quem é que é o James? Mano, eu tenho 33 anos, né? Como todo mundo está vendo e ouvindo, né? Sou brasileiro, sou de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Sou publicitário, comunicador social. E estou aqui em Portugal, já vai fazer uma média de uns 3 anos, junto com a minha esposa. O plano inicial, vim aqui para Portugal, foi para fazer o meu mestrado, tanto eu quanto a minha esposa. Tá correndo bem? Mano, tá. Já, acho que o pior já passou, né? Quando eu falo isso, eu falo a nível pessoal mesmo. Né? Não, e o pior já passou. Estou aqui. Custou adaptar? Mano, para falar a verdade, a adaptação, pelo menos para mim, ela é uma constante. Se liga, ela é algo que todo dia é um aprendizado novo, todo dia é uma vivência nova. Eu acho que para qualquer imigrante, principalmente assim, com a idade como a minha, fiz 33 anos, né? Fiz 33 anos aqui, então assim, muitos anos, você nasceu, cresceu, foi criado dentro de uma cultura, dentro de um modo de vida, dentro de um determinado, né, entre aspas, padrão, que é o Brasil. É um país muito diverso, né? Então são vários padrões, mas enfim, você tem ali aquela convivência, aquele sistema social, e quando você vem para um país que tem um sistema e uma convivência social completamente diferente, né? E às vezes até atípica daquilo que você está acostumado a ver, ouvir. Então, eu acredito que para qualquer imigrante, assim, isso é diário. Vamos direto ao assunto. Questões que eu tenho de coisas que posso pesquisar, mas quero que tu me digas de uma forma muito mais simples. O que é um quilombo? Mano, o quilombo no Brasil, ele... era os escravos no Brasil, quando eles fugiam, eles tinham que se refugiar em algum lado, né, um lugar seguro. E normalmente esses lugares eles eram nas matas. Então eles criavam comunidades dentro das matas que foram batizadas de Colombo, né? No Brasil a gente tem o Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso e foi o maior quilombo do Brasil, que foi chefiado, né, por Zumbi dos Palmares. Então assim, o quilombo ele é essa junção dessas pessoas que buscavam por liberdade e criava-se essa determinada comunidade ali dentro daquele local que era protegido pela mata, normalmente. Fala um bocadinho do Zumbi dos Palmares. Mano, a figura do Zumbi dos Palmares é uma figura que para a comunidade negra brasileira ela é muito emblemática, né? Não existe registros históricos de fato da questão estética do zumbi. O que existe são conjecturas, né, e informações que são passadas. E ele foi um cara extremamente importante
na luta da libertação, né, do... Muitos dizem que o Django era o zumbi. Porque ele era não quero utilizar assassino, mas ele era implacável. Mano, Zumbi dos Palmares, ele realmente ele era um gajo. Pronto, ele chefiava o maior quilombo que existia no Brasil, e era um cenário extremamente hostil que Zumbi tanto nasceu como foi criado, né? E pronto, ele tinha que defender o seu povo, ele tinha que lutar para proteger o seu povo. Zumbi dos Palmares, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Então, como um guerreiro, ele tinha que assumir essa postura. E o Quilombo dos Palmares, ele era constantemente, sofria ataques, né? Para que pudesse ser ali dissipado, porque era algo muito emblemático. Se liga, era algo extremamente emblemático. Então, o governo da altura, né, pronto, por assim se dizer, ele tinha essa necessidade de exterminar aquele lugar, não só pela questão social, mas principalmente pela questão emblemática do Quilombo dos Palmares e do Zumbi dos Palmares. Muita gente narrava lendas acerca do Zumbi, né, que ele tinha o corpo fechado, que nada podia matar ele, e pronto, e tanto que quando o Zumbi dos Palmares foi capturado, né, vítima de uma traição, e pronto... É um assunto muito recorrente. Todas as pessoas que têm um líder africano numa comunidade africana acabam sempre por matar os líderes deles ou a traiçoar. Diz-me porque é que isso acontece. Mano, no meu ponto de vista, né? Aí é uma questão que é no meu ponto de vista. Eu acredito muito que existe ali uma influência muito grande do sistema em volta das pessoas. E eu acho que é uma mistura. Quando a pessoa ela trai, né, dentro desse contexto, é uma mistura de frustração, às vezes, com a sensação de que não adianta aquilo que você está fazendo, não vai mudar. E aí junta isso, né? E aí eu acho que até com um certo mau caratismo da pessoa. E aí, como a gente usa o ditado lá na minha terra, juntar a fome com a vontade de comer, né? E aí acaba sofrendo essa influência e pronto, negociando algo que não teria um preço, né? E sim um valor, né? Que aí são coisas diferentes. Em falar de traição, o que é e qual é a tua opinião sobre palmiteiro? Mano, esse é um termo, né? Vocês sabem, é um termo utilizado para pessoas negras que mantêm relacionamentos afetivos com pessoas brancas, né? É assim, mano. Essa é uma discussão extremamente delicada, né? Extremamente delicada. Que eu sou bastante atacado, porque eu tenho a minha forma de pensar. Pronto, eu também tenho a minha. Eu tenho certas opiniões a nível pessoal. É aquela coisa, mano. Tem o que você acredita a nível pessoal, você dentro da sua casa e a sua família. Os valores que você traz para você enquanto ser humano, por assim se dizer, pessoa. E existe o seu ponto de vista social, que é mais abrangente, entende? Eu, como comunicador social, como publicitário, quando eu olho para a sociedade, eu olho com um modelo de estatística. Eu vejo com um modelo de maioria, se liga? Eu não olho, eu não vejo, eu não me baseio nas exceções da regra. Eu tenho que me basear obrigatoriamente pela regra, se liga? Então, assim... Essa questão desse termo palmiteiro, né, que a galera usa, a malta usa, é exatamente para especificar isso. Eu acredito muito que existe realmente uma construção social na questão do sentimento, na questão da beleza, na questão da atração física. Nós somos seres completamente influenciáveis e nós somos resultados, muitas vezes, do meio. Né? Nós somos resultados do meio. Então, falando por mim, sinceramente, eu, como... No Brasil, nós somos extremamente miscigenados, né? Nós temos etnias indígenas, nós temos etnias africanas, né? Portuguesas e espanholas, enfim. E pronto, por exemplo, a minha avó, do lado do meu pai, ela é indígena. Ela é indígena e o meu avô, do lado do pai do meu pai, ele é de ascendência africana. Então, daí você vê que existe essa... A minha avó, ela sabe realmente a história da tribo indígena que ela veio e ela conta essa cena toda, se liga? Então ali houve essa mistura, né, por assim se dizer. Então é muito complexo. Eu não entro num contexto de certo ou errado. Eu
sinceramente, hoje, no modelo social que nós vivemos, na conjuntura social que nós temos, eu procuro me ater, dentro dessas questões, a pautas que eu considero que extremamente relevantes e que vai ocasionar mudanças de impacto. Se liga? Eu acredito muito que, infelizmente, posso até ser criticado por esse pensamento, mas pronto. Fala. Eu acho que o movimento negro, não quanto instituição, porque eu acredito que está muito disperso. Não existe essa organização institucionalizada, ao meu ver. Tanto aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. Mas eu acredito muito que as pessoas têm um discurso ainda muito tá ultrapassado. A gente às vezes atém a debates, a temas que parece que a gente tem o mesmo discurso dos anos 80. Parece que a gente está discutindo ainda, beleza, que as problemáticas elas são as mesmas. Isso é um fato, a gente não nega a existência disso, que as problemáticas elas são as mesmas. Mas o mundo não é mais o mesmo. Nós vivemos num mundo extremamente globalizado. Né, extremamente globalizado. Então, a comunicação ela está muito acelerada, ela está muito rápida. Houveram mudanças realmente na forma como a gente se comunica, o acesso à informação e coisas desse tipo. E parece que o discurso do ativismo negro ele não evoluiu. Ele ainda está preso ali, ainda muito num discurso dos anos 80, ao meu ver. E tens toda a razão. Daí eu ter criado este podcast num registro de mistura de algum sentido de humor, alguma seriedade, alguma situação em que temos que levar um bocadinho mais a sério, porque estamos a falar de questões sérias. E eu acho que essa coisa do temos que pregar, tem que haver um pastor, tem que pregar e toda a gente tem que ouvir. Não, o pastor pode aprender com a sua peregrinação, né? A sua... ovelha, né? Normalmente... Mas sim, pegando nessa congregação, exatamente. Mas mesmo pegando nessa analogia, eu acho que pode aprender também com a própria ovelha. Eu acho que nós podemos aprender sempre uns com os outros. E essa coisa de cingir-nos só a ter um tipo de mentalidade, um tipo de modus operandi, nunca vai levar ao progresso. Eu respeito os irmãos que estão na luta, que falam como falam, de uma forma séria, que não gostam de brincar com certos assuntos e etc. Mas respeitem também a minha forma de interagir ou de fazer as coisas. Eu no Palmiteiro já dei a minha opinião. Acho que criou-se um padrão. Sim. Os jogadores de futebol criou-se um padrão. Sim. Dizem que não veem cores, mas é só uma cor que vem em termos de relação. Sim. E socializam só com um determinado tipo de cor. Também Sim. não ajuda. Porque tu, por exemplo, ainda há dias estive a pensar. Eu se socializar só com africanos, não vou progredir. Da mesma forma, se eu socializar só com brancos, não vou progredir. Sim. Uma pessoa rica é uma pessoa que consegue socializar com várias culturas e vários aprendizados, mas mantendo elas próprias. Sim. Elas sendo elas, eu sendo eu. Mas muitas não conseguem. Muitas, ao socializar, tornam-se camaleão. Eu chamo de camaleão. Sim. Que socializam com uma certa cultura, tornam-se aquela cultura. Isso é falta de identidade. Sim. Não vale nada. Tu achas que os negros brasileiros e os africanos identificam-se um com o outro? Sim. É como eu te falo, o Brasil ele é um país muito grande, mano. Muito grande, assim. Então, cada região ela tem ali as suas características muito específicas, né? Desde a forma de falar, quanto hábitos e gastronomia e comportamentos, enfim. Então, existe assim, essas diferenças sociais dentro das regiões brasileiras. Então, os próprios negros brasileiros, eles acabam sendo um pouco diferentes entre si, dentro do próprio país, devido às regiões que, né, nós habitamos, nós moramos. Mas eu acredito sim, de fato, que se eu pudesse comparar a comunidade negra brasileira com alguma outra comunidade negra do mundo, seria a comunidade negra dos países africanos. Principalmente quando eu falo de Salvador, quando eu falo de Bahia. Eu estive na Bahia durante algum tempo
E, mano, eu vi isso de africanos que foram lá, estudaram lá, né? E eles falaram, a Bahia é mais africana do que muitos países africanos. Eu tenho uma grande opinião sobre isso. Eu acho que os brasileiros estão mais empenhados em procurar sobre a história e expor a história africana do que os africanos daqui. Sim. Os africanos daqui estão muito aguados, tem muita água branca aqui envolvente deles, porque eles pensam que precisam sempre de aprovação e precisam de ter cuidado para não chocar ou escandalizar certas pessoas. Estava falando exatamente sobre isso ontem com a minha esposa, essa questão de buscar uma pseudo-aceitação. Né? E pronto, e realmente assim, mano, a comunidade negra brasileira, realmente eu acho, pronto, bem mais engajada e fala-se mais dessas questões e tem uma determinada, uma certa organização, né, do que, infelizmente, os meus irmãos africanos. Né, e tanto que a gente percebe isso porque a minha cidade recebe muito estudante africano. Muito estudante africano a minha cidade recebe. Tanto que o meu padrinho e a minha madrinha de casamento no Brasil, eles são guinenses. Eu já vi que os guinenses estão mesmo no Brasil, porque foi um direto que eu fiz com uma senhora brasileira que é advogada, e ela falou-me um pouco de Quilombo e disse que era também Quilombo, veio de Quilombo, a mãe dela, ou a avó dela era Quilombo, Quilomba. Quilombola. E não, mas ela disse que teve um namorado, depois começou a dizer que os guinenses são safados. Não, mas foi um direto espetacular que eu não estava à espera dela entrar. Por acaso nunca mais disse nada e gostava que ela por acaso dissesse qualquer coisa, mas ela disse que não, Portugal não costuma vir. Mas desculpa, estavas a dizer? Pronto, é isso, né? Realmente lá nós temos realmente, se for fazer esse comparativo, realmente eu percebo que lá no Brasil existe esse ativismo mais forte, né? Esse ativismo mais intenso do que os... Eu não sei, mano, se isso acaba sendo reflexo de tanto... Opção? Porque assim, como a África, enquanto continente, né, é o berço da civilização como um todo. Né? Mas pronto, falando de uma questão estética e de uma questão étnica no modelo social que nós temos hoje, a África, pronto, é o berço da comunidade negra no mundo. Pronto, vai lá. Então fica parecendo que existe um esforço bem maior desse sistema racista, né, como eu posso dizer, em enfraquecer, né, a mente do africano do que alguns negros em outros países. Entende? É como se fosse ali na nave-mãe, tá ligado? Aquela guerra Star Wars ali. Por exemplo, eu disse isso mesmo nesse direto com a senhora, já não me lembro o nome dela. Disse que eu acho que os africanos daqui têm tanto receio que podem até fazer diretos, podem fazer o que fazem, mas depois voltam para o trabalho deles e calados, sofrem opressão, sofrem faltas de respeito e tudo mais. Tu, se fores a pesquisar, mesmo o Instagram, ok que os brasileiros mandam na internet, mas tu, se fores a pesquisar no Instagram, panafricanismo, negritude, papo preto, afroestima, essas páginas todas, se pesquisares qualquer coisa seja relacionada com a história africana e os africanos, sim, aparece página do Brasil. Sim. Sim. E... Como é que um continente que tem vários países e é o continente mãe, é o continente mãe, exato, não consegue ter... Eu, por exemplo, pesquisei se fores pesquisar empreendedorismo africano, sim, só vai aparecer as minhas coisas do podcast, porque eu quis criar aquele hashtag. Porque eles querem globalizar o empreendedorismo, pode ser empreendedorismo indiano ou empreendedorismo, não, africano mesmo. Sim. Porque nós somos um grande mundo num pequena caixa. Sim. Estás a ver? Sim. Pronto. Realmente é isso, mano. Como eu te falo, a população brasileira, acho que só vivendo, mano. Só vivendo lá para poder perceber. Se liga? Eu, como brasileiro, eu acredito que o povo brasileiro é um povo muito intenso. Se liga? Nós somos um povo muito intenso. Tanto pro bem quanto pro mal. Se liga? Tanto para um lado quanto pro outro. E realmente essa busca dessa identidade cultural no Brasil, eu acho que também é resultado de ter sido por ter sido o último país do mundo a abolir
o regime de escravidão. Né? O meu estado, né, tem uma cidade, que é a cidade de Redenção, que foi a primeira cidade no Brasil a abolir a escravidão. Então lá você tem toda uma questão histórica, tem artefatos históricos ligados a isso, né? E pronto, então assim, no Brasil, se você for ver, é algo, pronto, para dados históricos é algo muito recente. É algo muito recente, tá ligado? Então acho que isso acaba influenciando, porque você vai... Eu ouvia histórias do meu avô falando do avô dele desse período. Eu, quanto criança, porque o avô dele contava para ele e ele contou para os netos. Então, assim, foi exatamente isso que me engajou e me influenciou a buscar o conhecimento dentro dessa temática, dentro dessa área. Né? O afroconhecimento, né, do meu povo e aquela questão histórica e social desse contexto. Representatividade, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é algo que, para dados históricos, para datas históricas dentro da comunidade brasileira, é algo muito recente. É como eu te falo, você vai em Redenção, você vê artefatos históricos ligados àquilo, tipo, se você for comparar com artefatos históricos de outras civilizações e relacionados a outro movimento histórico, por assim se dizer, é algo até novo, mano. Você vê assim, é algo até que está num estado de conservação. Não sei se viste a grande reportagem há pouco tempo na SIC, em que tinha um zoo africano aqui em Portugal, em 1934. Eu vi, mano, essa parada aí, velho. Tipo, surreal, mano. Parece que foi há pouco tempo, mas 1934, pá, são 100 anos, ou quase 100 anos, mas é... Não, eu tava assistindo um documentário que tinha uma senhora de 100 anos falando, então, viva e bem, trabalhando. Então é algo pra mim é recente. E tinham lá maioritariamente guinenses. Mano. Criaram lá aquele zoo, muitos deles morreram com gonorreia, morreram com hepatite, morreram com várias outras doenças, outros foram violados, supostamente padres, sim, alegadamente, para não estar a dizer que foram padres. Sim. Estamos a falar de um... É por isso que isto está muito presente nessas pessoas. E aí na cabeça daquele gajo de 80 anos, que matou o jovem, sim, ainda está preso ali naquela situação, porque é bem recente, aquilo está recente na cabeça deles. Sim. Mano, eu acredito muito assim, um povo que não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, tá ligado? E pronto, se não sabe pra onde vai, como diz meu pai, qualquer caminho serve. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Depois não reclame do que você vai encontrar no final da estrada, você não sabia pra onde ia, se liga? Então assim, eu acho que é necessário pra um povo conhecer a sua história, conhecer os alicerces da sua formação social, cultural. Se liga? Eu acho que isso é necessário. E como eu te falo, eu vejo esse empenho mais na comunidade negra do que nos brancos. Se liga? Eu vejo essa vontade de saber de onde veio. Pô, quem era o meu antepassado? E de que país africano o meu antepassado veio? E que mistura aconteceu? Isso eu tô falando dentro do contexto brasileiro. Que, né, pronto, eu sou brasileiro e tive convívio com essa malta. E pronto, eu vejo e eu via dentro do próprio Brasil, eu via isso mais dentro da comunidade negra, tá ligado? Você não vê uma pessoa branca lá no Brasil querendo saber quem foi o bisavô, o avô, bisavô, o tataravô dele. Eu muito sinceramente, eu vou ser mesmo sincero aqui contigo, eu não quero ofender ninguém, né? Mas isso nem devia ser levado como ofensa e sim um elogio. Eu não consigo ver o povo brasileiro como caucasiano. Mano, mesmo sendo branco, eu acredito que se fores a procurar na tua família, são pretos. Sim, é aquela coisa, né? Aí você vai entrar numa questão do fenótipo e do genótipo, né? Por exemplo, me corrijam se eu estiver errado, mas, por exemplo, os norte-americanos, eles vão pelo genótipo. Ou seja, você pode ter uma pele clara, mas se tipo, sua mãe é negra, seu pai é negro, você é negro. Então eles vão pelo genótipo, pela genética da parada. Já lá no Brasil, é pelo fenótipo, ou seja, é o que nós estamos vendo, né? E pronto, então assim, às vezes a pessoa... Eu tenho caso dentro da minha família, por exemplo, eu tenho 3 primos, são 3 irmãos, 3 homens, né? Os dois saíram com a pele clara e um saiu com a pele escura, porque a minha tia é negra e o marido da minha tia é branco.
Ou seja, 3 irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, um é lido como negro e os outros 2 são lidos como brancos, tá ligado? Então, tipo assim, é mais por essa questão lá no Brasil que existe essa certa divisão. Como é que é o racismo no Brasil? Velado. Se liga, velado. As pessoas não têm, a grande maioria, não tem noção do que é o racismo e de que são racistas, né? Que isso está incutido no comportamento diário delas. E é algo extremamente velado. E o racismo no Brasil, ele é muito, em algumas regiões ele é muito violento. Mas quando ele é violento, ele é linkado diretamente com questões criminais, né? Então existe ali uma estética do criminoso, né, que é vinculada diretamente às pessoas negras no Brasil, né? Então, por exemplo, é muito difícil, eu não estou dizendo que isso não aconteceu, não acontece até porque eu não conheço tudo, né, e todos os fatos relacionados à comunidade negra no Brasil, pronto. Mas, por exemplo, isso que aconteceu aqui em relação lá em Moscavide, mano, eu tenho 33 anos, eu não lembro de ter ouvido algo nem parecido lá no Brasil. E olha que a galera, o Brasil é violento, pá, não sei o que e tal, mas, mano, eu não lembro de ter ouvido. E cara, eu nunca ouvi isso, volta pra tua terra, isso não existe lá, tá ligado? Pronto. É assim, porque existe uma carga emocional quando eu falo disso, né? Porque por mais que eu tente ter uma visão mais técnica e científica da sociedade, eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano negro, e eu tenho uma certa carga emocional quando eu trato desses assuntos, quando eu falo desses assuntos, principalmente aqui, que eu estou longe da minha família, estou longe do meu povo, só tá eu e minha esposa. Eu vejo e escuto coisas que eu nunca vi, eu ouvi, tá ligado? Num país que a galera diz realmente tem sua certa violência, mas não é uma violência, mano, tão sei lá, mano, parece ser muito gratuita, tá ligado? Quanto tem aqui, velho. Fogo. Mas eles, eu acho que são muito seletivos com as pessoas que eles fazem essas coisas. Sim, Pronto, eu vou falar aqui, eu não sei se cabe falar isso nesse momento aqui. A gente Fala. Mas pronto, eu tive convivência lá no Brasil com um senhor português, dono de uma lá a gente chama panificadora, padaria, pronto, que estava lá no Brasil há 30 e tal anos, né, casado com uma brasileira negra, né, bem mais escura do que eu, diga-se de passagem. E antes de eu vir pra cá, eu troquei uma ideia com ele, né? E, mano, ele falou umas paradas assim que eu fiquei assustado do próprio povo dele, tá ligado? Quando eu cheguei aqui, eu vi o perfil, né, da grande maioria. É complicado você falar nisso, mas eu torno a dizer o que eu falei no começo da conversa. Eu, enquanto comunicador social, eu olho para a sociedade como um dado estatístico. Tem as suas exceções da regra, mas as exceções da regra não fazem a regra. Pronto. Então, assim, eu não vejo no comportamento dos portugueses aqui o mesmo comportamento que eu via dele lá, mano. Um cara altamente alto astral, sorridente, brincalhão, se liga. Mano, e quando eu imaginei isso, se liga, que, tipo, quando eu via o jeito dele de ser, de brincar, de sorrir, pronto, de estar ali com a gente e tal. Eu imaginei isso, que tinha essa certa temperança por parte deles aqui, né? O que ele disse? A palavra que fixou mais na minha mente de tudo que ele falou foi a palavra ignorância. Tipo, a malta é muito ignorante. Ele usou esse termo, assim. A malta é muito ignorante. Aí o ignorante você pega isso e destrincha para todo o lado comportamental e intelectual. Tiveste um impacto quando chegaste? Tive, mano. Por mais que eu tivesse pesquisado muito, né, eu trouxe um livro do Brasil, inclusive está aqui o livro, né, 1808, relacionado à questão da saída da família real, né, portuguesa daqui para o Brasil, e como isso mudou a história de Portugal e do Brasil, né, e pronto. E o autor é um jornalista,
né? Então ele tem um trabalho investigativo bem maior e ele não está atrelado a nenhum tipo de instituição educacional. Então ele tem essa liberdade de pôr certos dados aqui que uma instituição educacional ou alguém ligado a ela não poderia pôr. Enfim. Mas eu sofri um certo impacto assim, em ouvir certas coisas que eu ouvia nas ruas. Enfim. Qual foi a maior barbaridade que já ouviste? Pronto, eu tinha chegado há pouco tempo, eu estava com um amigo no comboio, no metro, e eu estava falando exatamente sobre esse livro. E aí esse colega, ele também é brasileiro, e aí a gente começou a falar sobre esses dados históricos e pronto, e como isso se refletiu nas duas sociedades, né? Ele, pronto, estuda, acho que é ciências políticas. E aí, mano, do nada assim, uma senhorinha começou a gritar com a gente, tá ligado? Tipo, se não gostas, voltas pra tua terra, pá, não sei o quê. E do nada, assim, gratuitamente, tá ligado? Isso nunca tinha acontecido comigo, se liga? E aí eu fiquei naquela, aí usou termos, palavrões, né? E eu fiquei assim, mano, de cara, se liga? E assim, como eu era recém-chegado, literalmente recém-chegado, eu não tinha certas seguranças de posturas que eu tenho hoje. Então eu só me calei, eu fiquei realmente assim meio assustado. Porque infelizmente quando nós temos alguma reação a uma ação, pronto, parece que aquela ação que ocasionou a nossa reação não existe. E principalmente quando você é preto, que você tem uma aparência mais, como eu posso dizer, robusta, né? Pronto, aí é que você é um brutamonte, um troglodita, quase não sai, mal educado e essas paradas, se liga. Então eu sempre também tomei muito cuidado com isso, né? E orientação do meu pai, né? Além da questão étnica, ainda tem a questão do estereótipo corporal, que as pessoas pintam esse brutamontes, essa figura, né? E pronto, e como eu não tava no meu país, mano, a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu me calei, meu amigo ainda falou lá algumas cenas e tal, mas o que me deixou mais chocado foi, eu não sei se eu posso falar a expressão aqui. Podes falar tudo, tu estás-te a censurar, eu não quero que te censures, eu quero que tu fales tudo. Pode crer. Foi a expressão preto de merda. Eu não, tá ligado? Pretos de merda, não sei o que e tal, eu, cara, fogo, mano. Do nada, mano, e tipo assim... Pô, a gente tava falando de dados históricos. Minha senhora, na verdade, a senhora já leu um livro na sua vida, assim? A senhora já procurou entender o seu contexto social que a senhora vive, o porquê que a senhora pensa assim? Ou... Nada, mano. Parece que é pecado você conhecer as coisas. Você ter conhecimento é pecado, é errado. E se você for preto, é pecado e ainda é crime. Qual é que é a tua... Eu tenho que perguntar, que toda a gente vai querer saber. Qual é que é a tua opinião sobre... o bolsinho? É um imbecil. Sabe? Eu acho que chamar ele de imbecil é até ofensa aos imbecis, tá ligado? Já acusou negativo, já não tem coronavírus. Já fez o quarto teste ou terceiro teste e já não tem. Sim, eu sou meio bolado com a política brasileira, né? Ali, tava conversando esses dias, entrei numa live no meu Instagram com um colega que é pré-candidato a vereador e é policial militar há 22 anos. Pronto, e foi uma live bastante interessante, né? Porque tínhamos pontos de vista muito distintos, né? Em relação a alguns assuntos. A gente falou sobre segurança pública e racismo, né? E como ele é pré-candidato a vereador, a gente falou sobre algumas questões políticas. E eu não confio na política. Eu usei esse termo, eu lembro que eu usei esse termo. Eu falei, mano, a política brasileira, pra mim, é pior do que a Yakuza. Tá ligado? É pior do que a Yakuza, mano. Pra quem não sabe, a Yakuza é máfia japonesa. Pronto. É uma mistura de máfia com seita, tá ligado? Então, é uma parada, as duas paradas assim, extremamente perigosas. Né? E pronto, velho. E aí você pega um camarada desse que... Eu tava até conversando com a minha mãe esses dias falando sobre isso. Eu disse, mãe, é uma chega a ser algo extremamente contraditório. Por exemplo, uma pessoa que se deu ao trabalho de estudar, tá ligado? Tipo, eu digo estudar, fazer uma faculdade, enfim,
ler, e se aculturar e conhecer e pagar um preço por isso, porque quando você vai em busca do conhecimento no Brasil, é como eu te falei, você paga um preço, mano, que eu vou te contar, velho. Né? Tanto preto quanto branco. Você foi pobre e agora quando você é preto, é como eu te falei, né? É pecado, ainda é crime, mas pronto. É contraditório, mano, um cara que fez isso dar um voto de confiança ou apoiar uma pessoa que, tipo assim, não tem um mínimo de noção de nada, que parece que nunca pegou num livro, que, sabe, não tem um pingo de educação, de cordialidade. Um presidente é o reflexo da mentalidade de um país? Depende. Desculpa. Depende, mano. Depende. É como eu te falo. Nós temos... O Bolsonaro não ganhou no Nordeste do Brasil. Ele não ganhou. Se fosse depender do Nordeste do Brasil, ele tinha perdido. Se liga? Então aí você vai dizer que ele representa o Nordeste brasileiro se ele não ganhou lá? Então é complicado. Quando você tem um país imenso como é o nosso lá. Se liga, com características tão, como eu falei, tão distintas entre pessoas, entre povos. Eu tenho um colega meu, agora no meu recente trabalho, ele é brasileiro. Pode crer. E perguntei... Ele perguntou o que é que eu acho do Bolsonaro. Eu, pronto, dei a minha opinião sobre o assunto e ele disse que, eu votei nele. Mas reparei que ele estava muito reticente em dizer que votou no Bolsonaro. Eu fiz merda. Fiz merda, mano. É o que tu me disseste no princípio. Acho que nem chegámos não chegámos a dizer isso, mas o que tu disseste do teu pai, se tens vergonha de algo que tu fizeste... É porque é errado, sabe que é errado. É porque tu tens a consciência que estás errado, estás a ver? Pronto. E ele disse, eu votei nele. É que o cara falava umas coisas aí que eu gostava, mas depois, olha, acabou por fazer o que fez. Como é que um presidente estão a perguntar quantos mortos é que foi declarado nesta semana? Ué, eu sou coveiro? Mano, o Bolsonaro, se ele cair de 4, ele não levanta mais. Véio. Não levanta mais, não. Se tiver capim na frente dele, então... Mas depois ele também disse que as pessoas que lá estavam, não havia mais ninguém para escolher. Cara, é aquela coisa, mano. Lá no Brasil, as pessoas, infelizmente, não sabem lidar ainda com a política. Pronto. Pronto, eu vi um pouco disso aqui também, tá ligado? Tipo, eu vi isso aqui também. Né? As pessoas no Brasil, eu tava conversando também com outro brother meu sobre isso esses dias. As pessoas no Brasil, elas escolhem políticos por afinidades comportamentais. E não por preparação, plano de governo, experiência. Não por essa ótica, que deveria olhar por essa ótica. Se liga? Então as pessoas, elas escolhem políticos lá no Brasil por essa afinidade de comportamento, de pensamento, de teoricamente alguns valores. Sim, porque é demagogia ao final do dia. É populista. O discurso populista, demagogia, dizer o que o povo quer, mas não fazer e ter aquele... Exatamente. Tipo, agir que nem um ignorante. Porque normalmente criou-se aquela... Nem narrativa, criou-se aquele padrão em que tu, para seres um presidente, tens que ser uma pessoa séria, tem que ter uma conduta e ser uma pessoa extremamente inteligente. A partir do momento que aparece lá um fantoche, eles vão dizer, não, quero uma coisa fora do normal, porque até a data tem sido uma pessoa séria. Então, se calhar, um palhacinho vai, se calhar, mudar as coisas. Mas não vai mudar, vai piorar, se calhar. Mano, é como eu te falo, é aquele discurso raso, tá ligado? É um discurso extremamente raso. Eu falo isso, mano, tipo, se tu tem uma empresa multinacional, pô, mano, tu vai escolher uma pessoa que não tem conhecimento teórico, prático, educacional, para ocupar um cargo tipo de gestão na tua empresa? Tu não vai, parceiro. Tu não vai. Então por que a galera escolhe, a malta escolhe uma pessoa para gerir um país, mano? Um país, uma economia extremamente complexa. É um trabalho extremamente complexo, tá ligado? E as pessoas escolhem por motivos tão rasos e tão tolos, mano. É algo extremamente supérfluo, tá ligado? E como eu te falo, né, eu observei exatamente isso na comunidade da população brasileira, né? As pessoas escolhem políticos por essas afinidades comportamentais. Pronto, é a favor do casamento gay, é contra o casamento gay, né? Pronto, casamento homoafetivo. É a favor da união homoafetiva, pronto, é contra. É cristão, não é cristão. Tem isso, é aquilo. Ou seja,
questões extremamente pessoais, que não deveriam ser observadas quando se refere à gestão de um país, mano. A gestão de economia. Eu acredito muito assim, que o político ele só deveria se ater à saúde, economia, segurança e educação. Morreu aí. E nada além disso. Achas que ele aproveitou-se da religião? Como muitos políticos aproveitam-se? Demais, se aproveitou demais. Ali foi uma jogada do caramba, né, mano? Uma jogada muito grande ali. Tipo, as pessoas se decepcionaram com o atual governo, né? Porque perdeu completamente as estribeiras ali, né? E deixou tudo escapar entre os dedos e enfiou os pés pelas mãos e misturou ali falta de discernimento com corrupção, com essa cena toda. A gente sabe que, infelizmente, é assim. E aí ele aproveitou... sabe, eu costumo dizer que é assim, tipo... Tu tá afim de uma menina, tá ligado? Tu tá afim de uma menina e, tipo, essa menina tem namorado. Se liga, pô, o namorado da menina é firmeza pra caramba, tá ali com ela e foto na rede social, pai, meu irmão, que namoro foda, velho. Mas tu tá afinzão dela. E tu fica ali, tá ligado? Tipo, só, né, rabo de olho ali, pá. Aí, pô, terminou o namoro da menina, a menina tá baqueada porque o cara terminou com ela e traiu ela, e a menina tá ali, tipo, ferida, com sentimentos maus e tal. Aí tu chega aí, oi, sumida. Tá ligado? Tipo, e aí, amigo, olha, pra que precisar, eu vou falar até aquele gajo lá do TikTok agora, né? Ele tava aí esses dias, né? Oi, Letícia. Pronto. Aí tu chega, oi, Letícia. Tá ligado? Aí... Eu estive a ver agora recentemente, agora vou mudar aqui um bocadinho do registro, eu estive a verificar o Tebas, conhece o Tebas? Não, desculpa lá. Tebas é o maior arquiteto que teve no Brasil. Sim, sim. Joaquim Pinto de Oliveira. Foi de 1721 até 1811. Se quiserem, podem pesquisar. Eu mesmo vou pesquisar acerca desse mano. Era escravo e tornou-se um arquiteto. Brasil, estive a verificar, é um país com afrodescendentes, africanos, obviamente. Sim. Fora da África, a quantidade, checa só. 82.300.000. Mano, a gente sabe lá que a gente é o país que tem mais negro fora da África. Yeah. A gente sabe disso lá, tá ligado? E, tipo, você é perceptível isso no dia a dia. Você vê isso no dia a dia. Principalmente, como eu falo, ali na região Nordeste, ali, que é de onde eu venho, né? Ali você vê isso no dia a dia. Se liga Pronto, e... Claro, existe o mito, né, da democracia racial no Brasil. É um mito, isso é mentira. Isso é mentira porque o racismo, ele, enquanto sistema, ele organizou a população mundial, por assim se dizer, dentro dessa determinada estrutura, dentro dessa determinada esfera, em que pessoas com aquela carga étnica, elas vão ocupar essa esfera, essa camada social, e pessoas com essa ascendência étnica vão ocupar essa esfera, essa camada social. Então existe essa divisão. Se liga aí, isso é muito perceptível, né, no Brasil e no mundo, tá ligado? E pronto, e apesar disso, como eu te falo, nós temos essa população negra no Brasil imensa. É uma população que ainda bem, né, hoje tem se importado cada vez mais com essas questões, pelo que vai se passando, pelo que vai acontecendo, e certas situações que se passa perto das pessoas, né? É próximo às pessoas, às vezes não é com ela, mas é com o parente dela, é com o pai, é com o irmão, é com o tio, é com o primo, é com o amigo, né? E pronto, e essas coisas vão abrindo os olhos dessas pessoas e também as próprias pessoas que estão, né, nessas plataformas, né, falando sobre isso. Se liga, falando sobre esse assunto, explicando sobre esse assunto. Então as pessoas, elas têm começado no Brasil, como eu te falo, a se impor, né, a buscar mais esse conhecimento, a entender mais o movimento. E pronto, é isso. Fala-me. É complicado falar sobre isso, né? Mas pronto. Quem é que foi e o que é que lhe aconteceu? Refiro-me à deputada Marielle Franco. Mano, é assim. Esse assunto, dependendo das pessoas lá no Brasil, tem muita gente que nem fala nele, tá ligado? Porque tem medo mesmo, literalmente medo. Eu tenho um professor na faculdade que eu tive, que ele é um cara extremamente ativista nessas causas, né, afrocentradas. Ele é cineasta,
Então, os filmes deles, os curta-metragens, e ele fez agora até um longa-metragem, sempre dentro dessa temática. Ele tem uma influência muito forte do Spike Lee. Ele estudou nos Estados Unidos, se liga. Viveu a cultura ali do Brooklyn, do Harlem, do Queens ali nos Estados Unidos na época da faculdade dele, e ele trouxe isso pro Brasil. Pronto. Mas esses dias eu fui fazer uma live, essa live que eu te falei, né, com esse policial. Eu pedi para ele mandar um vídeo com a pergunta e ele ficou com medo. Ele, não, olha, eu acho melhor não mandar. Ficou receoso ali pela questão de como como os policiais poderiam reagir ali vendo. Primeiro vamos por partes. Para quem não sabe, mas pronto, deviam saber, né? Quem é que era a Marielle Franco? Pronto, a Marielle, desculpa lá. Marielle Franco é uma vereadora, né, do Rio de Janeiro, que ela estava ali extremamente ativista, né, nas causas afrocentradas. E dentro da comunidade ela tinha um trabalho muito grande, né, ali com a comunidade, as comunidades nas periferias do Rio de Janeiro. E ela começou a denunciar, né, certos esquemas e certas ligações do crime com a política, né? Então ela começou a denunciar esse tipo de ligação, que a criminalidade estava junto ali com a política. E ela começou, foi ser perseguida por isso, né, mano? E muita gente fala que, é o que está noticiado, né? Que foram as milícias, né, que ela estava denunciando, e as milícias, elas são, segundo foi denunciado por ela, e faz parte, é um braço do governo, né, ali dentro do controle de massa ali, populacional. E aconteceu aquele fato que todo mundo, né, viu nas notícias, né? Ela foi assassinada de uma forma extremamente covarde e bárbara, né? E foi naquele momento ali que essa frase surgiu, né? A política brasileira é pior que a Yakuza, mano. Então, tipo, chegar ao ponto disso acontecer, tá ligado? Muitos que lhes convém dizer que foi bandidos, foi muito aleatório. Ela estava integrada nas periferias, nos bairros, nas favelas. É claro que eu acho que podemos falar mal dos bandidos, mas os bandidos têm alguma consciência. E sim, muitos deles sabiam que ela estava a tentar ajudar. E dificilmente iria ser culpabilizado um bandido matar ela, estás a ver? Olha, não sou eu que estou dizendo. Isso aí tá lá o laudo da perícia. Ah, foi bandido? Tá certo. Mas por que as balas, as cápsulas das balas vieram de um lote da Polícia Federal? Não sou eu que estou dizendo, mano. É o laudo da perícia, tá lá. Pode procurar. Não sabia disso, por acaso. Pois, veio de um lote de munições da Polícia Federal, parceiro. Tá ligado? Então como é que foi bandido? Ah, mas foi roubado, foi assaltado, foi não sei o quê. Não vai ser fiada, mano. Então é a Polícia Federal, assim, chega aí, passa as balas, então. E leva a munição. Não, mano. Ela teve que ter chegado na mão dessas pessoas que cometeram esse ato, esse crime. De que forma que essas munições chegaram na mão dessas pessoas, desses criminosos? Então é como eu falo, o laudo tá lá, é só pesquisar. Havia um técnico de som, quando eu fazia as gravações no estúdio, nem neste estúdio, no outro estúdio, tinha um técnico de som jovem, tinha aqui 24, 25 anos. Pode crer. E ele, o que me disse até agora está na cabeça, e se calhar tu podes me dar um bocadinho de explicação, é que ele disse que, tem 23, 24 anos, só para tu veres, ele disse que tu podes ter um pensamento de querer mudar o mundo, mas muitos dos políticos no Brasil, numa fase inicial, pelo menos aqueles que têm valores, sim, chegam e deparam-se com um monstro que é a corrupção. E têm medo de agir e têm medo de tomar uma ação porque sabem quais são as consequências. O problema é que o povo, que não tem acesso a isso, fica chamado de corrompível, que não diz nada, é fraco e etc. Mas não sabes o que ele sabe. Qual é a tua opinião sobre isso? Mano, é verdade. É o sistema, né? E é denunciado isso constantemente, né? Tem uma série da Netflix chamada O Mecanismo, que trata sobre esse sistema de corrupção dentro do Brasil, tanto dentro do próprio crime, né? A própria criminalidade,
como dentro da política e aí pela a corrupção diária do dia a dia, né? Das pessoas. Então, é um sistema, mano. É complicado quando você vai falar acerca de um sistema, se liga? Porque é algo extremamente enraizado, está ali intrínseco, tá ligado? Então, tipo assim, o que esse mano aí falou pra ti é verdade, mano. É verdade. As pessoas podem até entrar com uma determinada boa intenção. Mas ela, como ele falou, né? Se depara com esse monstro lá dentro e aí vai fazer o quê? Se liga, vai fazer o quê? Vai acontecer. Ou o cara, tipo... Ou o cara dança conforme a música, ou o cara sai fora, ou eles saem com o cara. O que aconteceu aí com a Marielle, tá ligado? Eu pesquisei no princípio, quando fiquei a saber disso, pesquisei. Mas depois são coisas que eu vejo e fico muito triste, meu. Fico com essa questão da Marielle. Pode crer. Muito triste. As irmãs ainda não desistiram da luta. E eles não se calam e continuam a lutar. Mas só que, será que vai cair tudo em saco roto? Mano, eu acredito que, infelizmente, velho, não posso dizer que sim nem que não, né? Mas tendo a visão que eu tenho do sistema do meu país, mano, vai dar em nada, mano. Vai dar em nada. Ali utilizaram, o que é que aconteceu ali? Utilizaram o sistema político, né? Eles jogam com a vida das pessoas no Brasil. Eles jogam, é um jogo. É um jogo extremamente perigoso, violento. Se liga, é um jogo de poder, tá ligado? Então, tipo, enquanto umas pessoas estão ali chorando e tentando fazer o certo, né, pela causa que ela defendia e pelo que ela foi morta, em contrapartida tem ali um sistema, tipo, usando a morte dela em seu benefício próprio. Um exemplo de quem, tipo, estou a utilizar como um exemplo. Tipo, se queres fazer aquilo que ela fazia, tens aqui o resultado, o que vai acontecer. E isso, pronto, agora implementado aqui em Portugal, não acho que não chega a essa gravidade, pelo menos que eu saiba. Há um ou outro caso, mas pronto. Mas agora numa dimensão bem menor, se calhar isso é que leva muitos irmãos nossos a venderem-se. Sim, é aquilo que a gente estava falando, né, logo no começo aqui do papo, né? É isso, mano. O cara olha para um sistema em que ele vê um monstro que ele não tem como combater, por mais que teoricamente ele tenha uma boa intenção, teoricamente ele queira fazer, ele vai dizer, mano, é assim, eu vou dar minha vida por isso e vai continuar igual. E eu tenho os meus aqui, né? Eu tenho os meus. Eu vou dar um exemplo para você do Joaquim Barbosa. Não sei se você conhece o juiz Joaquim Barbosa lá no Brasil, né, que tava fazendo ali uma CPI ali acerca se eu não me engano era do Mensalão, depois você me corrige também se eu estiver errado, né, prendendo gente corrupta e aquela cena toda. E do nada o cara se aposentou. Então, tipo, no meio do processo, no meio do negócio... Joaquim Benedito Barbosa Gomes é um jurista e ex-magistrado brasileiro, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2013 até 2014, tendo sido presidente do tribunal de 2012 a 2014. Atualmente é advogado, formado em Direito na Universidade de Brasília, em 1979. Especializou-se em Direito do Estado. Pois, e assim, esse mano, ele tem consciência social porque ele veio de origem humilde, ele era pobre. Tem uma entrevista com ele, acho que é no Jô Soares, que ele fala sobre a trajetória dele até chegar onde ele chegou, né? Dos preconceitos, discriminações raciais que ele sofreu, enfim, coisas do tipo. Mas é isso que eu falo, mano. Tipo, o sistema ele vai dar um jeito de te calar. Ele vai sempre procurar um jeito em que ele não se exponha tanto. Que ele consiga ali, né, tipo, se safar de uma forma sem se expor tanto assim. Mas se for preciso se expor como ele se expôs em relação a Maria, ele vai se expor, tá ligado? Tipo, o que vai prevalecer ali é o jogo de poder. O que é que esperas de Portugal nos próximos 5 anos? Que esse povo leia, mano. Que esse povo estude, velho. Que esse povo se aculture. Que esse povo largue o passado, a ignorância. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. Como os africanos também, né? Com certeza. Yeah. E principalmente eles, tá ligado?
eu vou falar principalmente a gente, né? Principalmente a gente, tá ligado? Porque assim, mano, é aquilo que eu falo. Você vê que pronto, Portugal foi o último país da Europa a abolir a escravidão. Pelo menos está aqui no livro. E foi o último país da Europa a extinguir a Inquisição, velho. Ou seja, enquanto a França estava entrando no iluminismo, né, a época do intelectualismo, que as pessoas buscavam explicações científicas, explicações científicas para as causas sociais e naturais, aqui a galera ainda estava queimando gente acusada de bruxaria, velho. Tu podia ser queimado se tu fosse canhoto, tu tem noção disso. Se tu fosse canhoto, tu podia fizesse um chá de boldo, tu ia pra fogueira, velho. É muita ignorância, mano. Vai ser complicado, mas acredito que a coisa, pronto. Chegaste a ver aquela fantochada, porque depois também temos aqueles irmãos que foram colocados em posições de poder para querer passar alguma mensagem, que é o ministro da Educação do Brasil. Primeiro ministro negro da Educação do Brasil. Mentiroso, né? Filho de uma régua. Fogo. O cara mentir no currículo desse jeito, sabendo que ia ficar na exposição do cara. Não, e tipo assim, no Brasil tem uma galera, tipo... Mano, é como eu te falei, os brasileiros são muito intensos. Tem uma galera que ou é 8 ou é 80. Tá ligado? Então, tipo assim, o que eu vou falar em relação a isso? Mano, eu dizer que o que esse mano fez é certo, ou tipo, querer passar pano porque ele é preto e essas paradas, mano, leva mal não, parceiro, mas eu... Pronto, eu comi o pão que o diabo amassou, tá ligado? Tipo, tive o privilégio, né? Graças a Deus, de ter um pai, ter uma mãe ali, tipo, dando o suporte, né? A gente nunca foi rico, meu pai e minha mãe sempre trabalhou, meu pai trabalha com segurança, minha mãe sempre trabalhou como vendedora, né? Hoje ela é vendedora de perfume, essa parte estética e tal. Pronto, e sempre ralou pra caramba. Então eu tive, graças a Deus, esse privilégio de ter um pai e uma mãe ali, tipo, dando toque. Mas assim, pô, cresci na periferia, então você vê os moleques fazendo os corre, tipo, chegando com tênisão caro pra caralho, tá ligado? Tipo, tu ali, pá, com a tua havaianinha ali com prego, tá ligado? Pra não soltar. Parece o Robocop andando soltando faísca, tá ligado? E aí, tipo assim... E aí tu paga um preço pra tu ser um cara honesto, pra tu, como meu avô falava, bater no peito e dizer, mano, eu sou sujeito homem, tá ligado? Se você não pode falar nada de mim, que você fala aí é mentira. Porque comigo é assim, compadre, é papo reto. É assim, não é assim. Você paga um preço pra isso, você vai estudar, falta se lascar lá no Brasil pra poder você pagar uma faculdade, que a faculdade pública no Brasil é pública só no nome, porque só quem estuda é filho de rico, que vem de colégio particular, tá ligado? E aí você pega, mano, pronto, você chega na sua fase adulta, orgulhoso de que você ser um cara honesto. Aí vem um negão desse aí, mano, e faz uma parada dessa, velho. Pô, se eu for pra apoiar a gente errada, eu tinha feito a parada errada pra mim também, velho. Fudeu, mano. Ai, meu Deus. Explica-me só uma cena. Como é que é possível? Como é que os brasileiros conseguem correr com chinelo? Ah, mano, Tu tá ligado, tipo, aqueles moleque lá do Kung Fu, tá ligado? Os budistas, que os caras treinam eles desde moleque, assim, se enrola ele assim no tronco de árvore, tá ligado? Bota ele pra ficar furando coisa assim com o dedo. E o chi, pronto, essas paradas. Os brasileiros é do mesmo jeito, mano. Tem umas paradas que a gente é treinado desde pivete. Eu corri porque precisava de correr, tava com a única coisa que eu tinha era chinelo, mas o chinelo é aquele que tem tipo uma tanga, não é chinelo a tapar, é o chinelo tanga. Sim. E eu corri com aquilo, fiquei com uma dor nos pés, eu fiquei a pensar como é que eles conseguem assaltar, os putos conseguem assaltar com chinelo, meu. É, mano, é como eu te falei, é treinado desde pivete, né? Muito obrigado. Primeira vez que a gente corre na vida de chinelo, às vezes é dos cachorros na rua. Muito obrigado, James. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Mais empatia, tá ligado? Que a galera tenha mais empatia, saiba se colocar no lugar do outro, né? Encarar, ter empatia e humildade para reconhecer que mano, nós não somos iguais, tá ligado? O segredo não é dizer que nós somos iguais. O segredo é nós sermos tratados iguais nas nossas diferenças. Pronto. Então o papo é esse, ter empatia e nos tratarmos como iguais nas nossas diferenças. Muito obrigado, James. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção,
estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.